importante. O relógio está correndo. O relógio está esperando vocês sentarem. Vamos lá? Tic-tac, tic-tac. Vamos todo mundo sentadinho. Abaixa aqui a cabecinha. E repete assim: Senhor Jesus. Tá fraco. Senhor Jesus. Neste momento, nós iremos ouvir a tua palavra. Abre nosso coração, nos dê entendimento para ouvir e guardar e praticar a tua palavra. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Chegou aqui alguém com medo? Tem alguém com medo aqui? Tem alguém? Não tem ninguém com medo? Ah, mas então eu sei que chegou alguém aqui triste? Tem alguém triste aqui? Chorando? Chorar só se for na presença de Jesus, porque de tristeza aqui não tem lugar. Se tiver alguém triste aí, ó, manda a tristeza embora, porque Jesus está aqui neste lugar e quer encher o seu coração de alegria nesta manhã. Mas chegou alguém aqui, eu tenho certeza, muito apaixonado. Chegou alguém aqui apaixonado nessa manhã? Tem alguém apaixonado aqui? Tem, porque nós somos apaixonados por Jesus. Jesus nos amou primeiro e Ele ocupa um espaço muito especial no nosso coração. Alguém aqui feliz? Tem alguém feliz? Eu também estou muito feliz de estar com vocês nessa manhã. Mas agora é momento de... Faz assim, ó. Vira pro coleguinha do lado e faz... Não converse comigo. Tem gente que não falou. Fala assim pra ele, não converse comigo. Que agora eu vou virar a história. Então, ó, quem trouxe Bíblia, nós vamos ler o texto da Bíblia Sagrada, que está lá no livro de João, seu capítulo 14, versículo 16, e depois nós vamos ler no livro de Atos, capítulo 2, versículo 1 a 4. Livro de João, capítulo 14, versículo 16. Enquanto vocês encontram, nós queremos aqui agradecer o privilégio de estar nesta manhã. Nós não somos merecedoras, mas o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã. E por certo o Senhor tem algo conosco nesta manhã. E eu dou glória e honra ao nome do Senhor. Porque o Senhor é o único merecedor de toda a honra e de toda a glória. Eu quero agradecer o pastor presidente, o pastor Moisés, a sua esposa, o nosso Deus. Deus abençoe. Deus abençoe a honra de estar aqui. Deus abençoe o nosso pastor, na caúba de todos Deus. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Quero agradecer aos nossos líderes. Tia Flor, Tia Sueli. É uma honra poder trabalhar com vocês.
Que o Senhor continue abençoando o trabalho de nossos irmãos. Toda a equipe da Ultraterra, saiba de uma coisa, que o vosso trabalho não é em vão do Senhor. Continue dedicando ao Senhor o seu melhor. Eu quero agradecer a nossa família, meu esposo, meu filho, meus amigos, a minha mãezinha, uma mãe missionária. Na hora da oferta, ela não tinha nada para oferecer ao Senhor, mas ela ofereceu os seus filhos ao Senhor. E por isso nós estamos aqui nesta manhã. Aleluia. Aleluia! Então, Pai, dê o melhor ao Senhor, ofereça os seus filhos ao Senhor. Não tem outro lugar no mundo melhor do que a presença do Senhor. É aqui o lugar da salvação. É aqui o lugar que nos direciona ao céu. Então, diga ao Senhor: Senhor, os meus filhos estão teus. Senhor, os meus filhos estão nas tuas mãos. E tenha certeza de uma coisa: que o Senhor irá cuidar dos teus filhos. O Senhor irá preservar a vida dos teus filhos. Eu quero agradecer ao nosso pastor da congregação, o pastor Genivaldo, da Luana. Deus abençoe pelo apoio, pastor, por ombrear conosco nos momentos que nós mais precisamos. A toda a congregação de Maria Amélia, Deus abençoe em nome de Jesus. Vocês são muito especiais. Eu quero agradecer aqui também a família do pastor José Carlos. Pastor José Carlos e a irmã Marta, Tiago, Luiz, Daniela, quando nós nos convertemos, eles foram os nossos pastores, nosso pastor. E nós ficamos um bom tempo juntos. E eu aprendi, irmãos, a amá-los muito. Eu os tenho como minha família, como um pai, como uma mãe. E o zelo deles também é muito importante para nós. Deus abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor possa recompensar vocês por tudo. Eu quero agradecer todo o conjunto da Alcater. Deus abençoe em nome de Jesus. Quero agradecer, irmãos, os irmãos que oraram por nós, que obrigaram conosco. Muitas das vezes nós ficamos aflitas, mas muitas das vezes, irmãos, nós estamos orando por vocês. Nós passávamos por alguém dizia: nós estamos orando por vocês. E isso é muito importante, irmãos. É unanimidade, é estar junto, é estar conosco, criar conosco. Eu agradeço que é importante o apoio, se sentir abraçada pela igreja. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos ler o livro de João, capítulo 14, versículo 26, que diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Perdão, irmãos, eu li 26. Nós vamos ler 14 e 16, tá? Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Também no livro de Atos, capítulo 2, tema da nossa festa. A partir do versículo 1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Espírito Santo. Quem é
o Espírito Santo. Eu trouxe aqui uma jarra de água. O Espírito Santo, estão todos vendo aqui a jarra de água? Esse nome que eu vou dar para a jarra de água se chama Trindade Santa. Como que é o nome? Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito. Pai, Filho, Pai, Filho e Espírito Santo. Um único Deus. Um único Deus. Único. Mas que se divide em 3 pessoas. Então, ó, a mesma essência do Pai, a mesma essência do Filho, a mesma essência do... Tem diferença aqui? Tem diferença? Porque eles são o único Deus, com o mesmo poder, a mesma glória. Só que eles são diferentes, porque o Pai é a fonte de todas as coisas, Jesus, o Rei de toda a humanidade, e o Espírito Santo é o Consolador, é o que nos guia. Nenhum deles é maior que o outro, mas os 3 têm o mesmo poder e a mesma glória. E é este Deus que está conosco nesta manhã e que quer habitar nos nossos corações. Então, nesta manhã, abre seu coração para Jesus e deixa o Espírito Santo entrar no seu coração. O nosso Deus, ele é mistério. Ele é mistério. E ele tem todo o poder. Nós vemos o agir de Deus, do Pai e do Filho, desde o começo. Desde a fundação do mundo, o Senhor está conosco. A Bíblia nos fala que lá no comecinho de Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando o Senhor nosso Deus foi criar o homem, ele disse: sejamos e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então nós vemos o agir de Deus, do Filho e do Espírito Santo juntos, desde a fundação do mundo. O nosso Deus, nós vemos também a presença do Espírito Santo na vida de alguns outros específicos, escolhidos. Nós podemos ver na vida de José, quando José estava preso. E Faraó viu a José e ele disse: achamos um homem em que há o Espírito de Deus. Nós vemos também na vida de Sansão, nós vemos algumas vezes que o Espírito de Deus se apoderou da vida de Sansão. Nós vemos também Saúl, quando o Senhor também que ele foi ungido a rei, que o Espírito de Deus se apoderou de Saúl. Nós vemos também na vida de Davi, quando Davi foi ungido a rei. E quando Davi foi ungido a rei, a Bíblia diz que a partir daquele dia, o Espírito de Deus se lhe apossou dele. O Espírito de Deus se lhe apossou dele. Então, o Espírito Santo, ele já vem trabalhando. Deixa a fundação. Ele já vem trabalhando no meio do seu povo. Mas tem uma coisa, o Espírito Santo, ele não era para todos. Ele agia em momentos específicos, na vida de pessoas específicas, em certos momentos. Não era todo mundo que podia receber o Espírito Santo. Mas o Senhor, ele já agia. E então, Davi, cadê o Davi? Vamos chamar o Davi. Vem aqui, Davi.
Depois que ele foi ungido a rei, depois que Davi foi ungido a rei, que a presença do Senhor se apossou de Davi. Está vindo Davi aqui. A Bíblia nos diz que Davi, quando Saul estava atormentado por um espírito maligno, e Davi ele tocava a sua harpa, Davi cheio da presença de Deus. Porque quem tem a presença de Deus, o inimigo ele tem que bater em retirada. Quem tem a presença de Deus, quem tem o Espírito Santo conosco, o inimigo ele não fica perto, ele corre. E quando Davi dedilhava a sua harpa, a Bíblia nos diz que os espíritos malignos corriam e Saul se acalmava. E agora Davi, cheio do Espírito Santo, ele luta com o gigante e ele vence o gigante. Não era porque Davi, não era porque Davi era bom, mas era, sabe o quê? A presença de Deus na vida de Davi. E o homem que tem a presença de Deus, ele pode até sentir medo. Ele sente, às vezes é natural do ser humano, porque nós somos falhos, nós somos limitados. Mas tem uma coisa, é o Senhor que peleja, é o Senhor que guerreia, é o Senhor que está conosco. Então quem tem a presença de Deus, fica corajoso na presença do Senhor. Então, criança, Davi esse rei aqui, todo corajoso agora. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando Davi se tornou rei, a arca da aliança tinha sido roubada na época de Eli. Vocês lembram que eles foram lutar na guerra e a arca foi roubada pelos filisteus? E Davi sabia que ele não podia ficar sem a presença de Deus. Como que eu vou reinar sem a presença de Deus? O que eu vou fazer sem a presença de Deus? Vou mandar trazer a arca, manda trazer a arca. Vamos buscar a arca. Só que, criança, lá vem a arca. A arca da aliança. A arca da aliança. Peraí, tia. Peraí. A arca da aliança, ela tinha que ser vindo preparada. Ela tinha que ser vindo preparada de forma específica. E ela não veio do jeito certo. Ela veio num carro de fogo. Trouxeram ela num carro de fogo. E aí vem a arca da aliança entrando. E quando a arca da aliança estava entrando, Uzá, cadê Uzá? Vem aqui, Uzá. Uzá. Corre, Uzá, vem aqui, Uzá. Uzá. Corre aqui, tia. A arca representava a presença de Deus. O que a arca representava? O que a arca representava? A presença de... Então, olha, tinha que fazer certinho as coisas. Tinha que fazer certinho as coisas. Não era de qualquer jeito, não. E aí, quando eles fizeram a arca numa carroça, Uzá, ele tentou fazer, sabe o quê? Porque deu uma escorregadinha e a arca deu uma bandeada. E Uzá, ele veio triscou na arca, caiu no chão e morreu. Vamos tirar, alguém me ajuda a tirar ele aqui. Pega pela perna aqui, alguém me ajuda a tirar aqui, bom. Leva ele. Olha só, o Senhor, ele iluminou o saco. Sabe por quê?
não podia tocar na arca. Não era qualquer pessoa que podia estar na arca. Olha só que magia. As coisas do Senhor. Olha que magia, tiraram ele, levou, morreu, foi fulminado. As coisas do Senhor não é de qualquer jeito. Davi, as coisas do Senhor não podem ser feitas de qualquer jeito. Não se pode brincar com as coisas do Senhor. A presença do Senhor, nós precisamos ter cuidado aonde nós estamos carregando ela. Então, criança, tenha muito cuidado, porque o Espírito Santo, ele é sensível. Então, tenha cuidado. E aí, Davi se entristeceu, porque Uzá morreu. Sabe o que ele fez? Mandou levar a arca. Mandaram a arca para a casa de um homem chamado Obed-Edom. Como que era o nome do homem? Como que era o nome do homem? Obed-Edom. Pode sustentar. A arca foi para a casa de um homem chamado Obed-Edom. Estão vendo essa casa aqui? É bonita? Só que olha só. Quando Obed-Edom ficou sabendo que a arca estava indo para a casa dele, quem sabe, a Bíblia não diz, mas quem sabe Obed-Edom disse: agora nós vamos preparar a casa. A presença do Senhor está vindo aqui para casa, minha flor. E a presença do Senhor é muito preciosa. Vamos tirar a poeira. Vamos varrer o chão. Vamos deixar a casa limpinha. Ei, olha só. Porque aonde? O que é isso aqui? Uma barata. Onde tem barata tem sujeira, não tem? Isso aqui. O que é isso aqui? Uma casinha feia. Tá bonita essa casa? Tá muito feia, tá? Quem queria morar numa casa feia? Eu não queria morar numa casa feia e suja. Vocês queriam morar numa casa feia e suja? Então olha só. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Templo e morada do Espírito Santo. O Senhor, ele não mora em qualquer lugar. Se tem sujeira aí, a mentira precisa ser limpada. Vamos tirar essa barata daqui, que não é lugar dela. Ixi, mas tem criança que fala tanto palavrão. Meu Senhor, meu Jesus, vamos começar a limpar a casinha. Vamos tirar. Vamos tirar a filha de Arão. Obed-Edom agora, a casa está preparada para fazer a arca do Senhor entrou na casa de Obed-Edom. E a Bíblia nos diz que o Senhor, ele abençoou a casa de Obed-Edom. Ele abençoou a família de Obed-Edom. Porque Obed-Edom, ele priorizou, ele deu importância à presença do Senhor. Ele sabia que a presença do Senhor era importante. Ele sabia que a presença do Senhor não podia entrar de qualquer forma dentro da sua casa. Como está a sua casinha? Como está o seu coraçãozinho? Será que o seu coraçãozinho tem desobedecido? Será que o seu coraçãozinho tem falado palavrão? Porque está lá na escola. O Espírito Santo não mora em casa suja. O Espírito Santo, ele precisa que a nossa casa esteja limpa. Então pegue a pastorinha aí, ó. Pegue a pastorinha. Porque a palavra do Senhor, ela limpa qualquer sujeira. Então comece a tirar tudo aquilo que atrapalha o Espírito Santo entrar na nossa casa. E quando Davi agora soube que a presença do Senhor, que a arca da aliança tinha abençoado a casa de Obed-Edom, sabe o que ele fez? Ele disse assim:
nossa guerra de volta. Só que agora nós vamos fazer certo. Nós vamos fazer direito. Não é de qualquer jeito não, criança. Agora vamos trazer direito a arca do Senhor. E agora, Davi, vem trazendo a arca. E agora ele vem saltando. Agora ele vem pulando. Agora ele vem jogando. Agora ele vem adorando o nome do Senhor. A arca gloriosa da vida de volta. A presença do Senhor na vida de volta. Então agora vamos oferecer sacrifício. Agora ela vai ser carregada por ele. E agora ela vem entrando. Ele vem saltando. Ele vem pulando na presença do Senhor. Porque a presença do Senhor, ela traz alegria. Ela enche o nosso coração de noite. Mas crianças, tem gente que não fica contente. Aleluia! A Bíblia nos diz que Mical, ela olhou Davi, saltando e pulando, adorando o Senhor, na presença do Senhor. A Bíblia diz que ela olhou e pensou. Quem sabe ela pensou assim, meu Deus, esse homem está ficando doido. Como que ele está pulando, como que ele está saltando desse jeito. Mas quem é de fora não entende o que nós estamos sentindo. Quem está lá fora não entende a presença do Senhor na nossa vida. Quem é as crianças chorando? Essas crianças estão chorando de quê? Mas é a presença do Senhor. O mundo não entende, mas quem é da presença de Deus sabe que é o Senhor que está morando em nosso coração. Gente, o mundo lá fora julga, o mundo lá fora desperta, mas nós aqui sentimos a alegria, a presença do Senhor. E onde há alegria, onde há o Espírito Santo habitando, até a tristeza, ela tem que faltar de alegria. Então quem aqui está cheio dessa alegria? Quem aqui está cheio da presença do Senhor? Pode glorificar o nome do Senhor, pode adorar o nome do Senhor, porque a presença dele é real no nosso meio. A presença do Senhor está conosco. Deus abençoe, Deus abençoe crianças. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Mas olha só, lembra da casinha cheia de poeira? Da casinha suja? A casinha suja é o quê? É o nosso coração como que está? Está sujo? Cheio de pecado? O que é pecado, tia? O que desagrada a Deus? Ó, pecado. 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 Tudo aquilo que eu, 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 tudo aquilo que eu. Crianças, tudo aquilo que eu faço, que eu penso, que eu ouço, que eu sinto, que não agrada a Deus. Tudo aquilo que não condiz com o Senhor, isso é pecado. Tia, falar a palavra eu posso? Eu posso obedecer a minha mamãe? Pensa bem, está agradando o Papai do Céu? Está agradando o Criador? Está agradando aquele que te formou? Não está. Então tudo isso que eu faço, que desagrada a Deus, é pecado. Então eu preciso limpar. Eu preciso tirar fora. Porque senão o nosso coração fica endurecido. Fica como pedra. E como que eu botei espaço no meu coraçãozinho? Porque ó, tá vendo isso aqui? Um copo descartável. Nós somos como um copo descartável. Nós estamos vazios. Mas nós precisamos ser cheios da presença de Deus. E para nós sermos cheios da presença de Deus, nós temos que esvaziar de tudo aquilo que não agrada
fazer morada no nosso coração. Porque o coração, o pecado. Olha aqui, Matias. Para levar a filha aqui. Olha aqui, Matias. O pecado às vezes fica por aí. Não tem nada a ver, não. Não tem problema fazer isso, não. É só uma coisinha, é só uma mentirinha de amor, né? Ninguém vai perceber. Mas, crianças, o pecado, quando ele chega, ele é. Entendeu? Não, você o pecado, quando ele chega, ele é como uma sopa. Ele é como uma sopa. Ele pode parecer que não tem nada a ver. Mas, quando nós percebemos o pecado, ele faz um estrago no nosso coração. Ele destrói o nosso lar. Ele destrói a nossa família. E tem muitos lares destruídos por causa do pecado. Então que nessa manhã, não deixe a bomba do pecado destruir a sua casa. Não deixe a bomba do pecado entrar na sua casa. Faça como a João que trouxe a bomba de oração. Destrua o pecado com a bomba da oração. Fala que não tem mais de pecado. Aqui nós somos templo e morada do Espírito Santo. Aleluia! E olha só, crianças. Nós vimos o Espírito Santo atuando na vida de algumas pessoas, de forma temporária. Mas agora, o profeta Joel, ele nos profetiza, lá no livro de Joel, capítulo 2, eu quero ler com vocês. Livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Que diz assim, ó, e acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos homens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito. Agora nós temos uma promessa. Não será limitado. Agora o Espírito Santo, ele será liberado a todos aqueles que forem alcançados pela graça, a todos aqueles que receberem o Senhor Jesus. Agora nós temos o Senhor Jesus. Agora Maria, envolvida pelo Espírito Santo, começa a gerar o Salvador, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz, eu acho tão lindo, que quando Maria foi visitar a Isabel, a Bíblia diz que a criança pulou em seu ventre, e que Isabel foi cheia do Espírito Santo. Era a presença do Senhor, era a presença do Espírito Santo já. E agora o nosso Salvador nasceu. O nosso Salvador agora está no nosso meio. E agora, o nosso Salvador, quando foi ser batizado, a Bíblia nos diz que ele foi para ser batizado por João Batista. João Batista pregava sobre o arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos. Mas tem uma coisa, eu vos batizo com água, mas após mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele não só vos batizará com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o nosso Senhor Jesus Cristo, quando foi batizado, a Bíblia nos diz que ao sair das águas, uma palma pairou sobre a sua cabeça e uma voz bradou: este é o meu filho amado, em quem me compraste. O Senhor nosso Jesus Cristo agora começa o seu ministério na
O Senhor Jesus agora começa a operar milagres. Agora Ele começa a curar. Agora Ele começa a salvar. E o nosso Senhor Jesus Cristo agora começa a incomodar as pessoas também. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele precisava passar pelo Calvário. O nosso Senhor Jesus Cristo era necessário. E a Bíblia nos diz que agora o nosso Senhor Jesus Cristo, o nome que está sobre todos os nomes, agora Ele foi feito. O nosso Senhor Jesus Cristo, que nasceu, que operou milagres, que curou, que salvou, agora Ele foi feito. E agora, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele precisava passar pela sua casa. Ele precisava disso. Quem precisava disso? Eu, você. Cada um de vocês que está aqui nessa manhã. Nós precisávamos do seu sangue derramado na cruz do Calvário. E então o nosso Senhor Jesus Cristo levou uma cruz de espinho na sua cabeça. Uma pontadinha de espinho no dedo do dói. Imagina o nosso Senhor Jesus Cristo levar uma cruz na sua cabeça. Imagina o nosso Senhor Jesus Cristo levando chicotadas. Imagina o nosso Senhor Jesus Cristo agora precisando ser pregado nas suas mãos na cruz do Calvário. Agora imagina o nosso Senhor Jesus Cristo pendurado numa cruz. Agora imagina o nosso Senhor Jesus Cristo com as mãos estendidas, derramando seu sangue e dizendo: meu filho, é por você. Glória a Deus. É por você que eu estou derramando meu sangue. Glória a Deus. É por você. Nós não merecíamos isso, mas Ele nos amou. Ele derramou o seu sangue. Então nosso Senhor Jesus Cristo agora, pendurado numa cruz, Ele respirou e Ele morreu. Os discípulos pensaram: acabou. Mas o Senhor, antes de ir, Ele tinha feito uma promessa, que eu li lá no livro de João, capítulo 14. Eu voltarei ao Pai e vos enviarei um Consolador, que estará convosco até a consumação dos séculos. Ei, vocês não vão estar sozinhos, não. Eu estou indo ao Pai, mas eu vou preparar um lugar, mas eu deixarei o Consolador. Ele estará convosco, Ele habitará em vós. Vocês serão templo, vocês serão morada. E agora o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo agora foi retirado da cruz e colocado no seu mundo. Os discípulos pensaram: acabou, não tem mais jeito. Acabou a esperança. E a Bíblia nos diz que ele ia. Mas antes disso, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não foi pendurado na cruz de ator. Sabe o que aconteceu? Ao terceiro dia, passou o primeiro dia, Giovanni. Eles pensaram: Jesus não vai ressuscitar. Segundo dia, não tem jeito. Terceiro dia, acabou. Mas no terceiro dia, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se levantou. Ele venceu a morte. E Ele ressuscitou. Ele não ficou preso na cruz. Ele não ficou preso no sepulcro. Mas Ele ressuscitou. Ele apareceu para Maria. Ele apareceu para alguns discípulos. Mas a Bíblia nos diz, você está dessa pessoa, a Bíblia nos diz que havia dois discípulos no caminho de Emaús. Eles vinham caminhando e conversando entre si, dizendo: olha, o nosso Senhor Jesus Cristo agora foi para o Pai. E agora o que será de nós? E agora o que nós vamos fazer? Agora não tem mais jeito. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus Cristo,
certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Alguns dizem que Ele ressuscitou, mas nós agora nós vamos vimos e a presença de Jesus caminhando com Ele. Sabe que dia? Caminhando com Ele e conversando com Ele. A Bíblia diz que Jesus fez como que ia para abraçar, mas eles convidaram Jesus para passar em sua casa. E quando eles passaram, que eles entraram na sua casa, a Bíblia diz que Jesus, ele partiu o pão. E quando ele partiu o pão, e ele deu o pão para comer, como que escamas dos seus olhos caíram. Eles abriram os olhos e eles reconheceram Jesus Cristo. Mas quando eles reconheceram Jesus Cristo, ele desapareceu. E eles, a partir daquele momento, eles começaram a dizer: você não estava sentindo? Quando ele estava conversando conosco, o meu coração ele queimava. O meu coração ele ardia. Era a presença de Jesus que amou. Era a presença do nosso Senhor Jesus Cristo queimando. Quem sabe nesta manhã você chegou aqui entristecido, triste pelos problemas da vida. Quem sabe você está até distante dos caminhos do Senhor. Mas a presença do Senhor tem ardido no seu coração. A presença de Jesus tem queimado no seu coração. E Jesus está dizendo para você: ei, você está sentindo a minha presença? É eu te chamando de volta para pertinho de mim. Eu quero reacender a chama do seu coração. Eu quero acender. Eu quero agora te encher do meu Espírito Santo, para que o seu coração queime na presença do Senhor. O Senhor, Ele quer queimar o seu coração. Ele quer encher o seu coração da sua presença. E Ele não quer só deixar por isso, não. Ele quer que você seja cheio hoje, seja cheio amanhã, depois de amanhã. Ele quer que você carregue a presença do Senhor lá para dentro da sua casa. Ele quer que você carregue a presença do Senhor lá para a sua escola. O Senhor Jesus, Ele quer preencher o seu coração. Deus abençoe, meninos. E a Bíblia nos diz que depois disso, o Senhor Jesus, Ele foi para o céu. E agora os discípulos, a Bíblia nos diz que eles estavam esperando a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo. E eles têm 3 peças principais de Páscoa. E a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa do Tabernáculo. Mas a Bíblia diz que 50 dias após a Páscoa, na festa do Pentecostes, eles estavam reunidos no cenáculo. E a Bíblia nos diz, lá no livro de Atos, capítulo 2, e eles estavam todos reunidos. De repente, os seus ouvidos começaram a ouvir um som. Eles começaram a ouvir um som de um vento forte e impetuoso. E a Bíblia diz que ao ouvir esse som foi enchendo toda a casa, enchendo todos que estavam afetados. E quando eles ouviram esse som, eles viram sobre eles línguas repartidas de todos e de todos. E a Bíblia nos diz que todos e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes dizia que falassem. E o Senhor, nessa manhã, Ele quer continuar te enchendo. Ele quer te encher da presença do Espírito Santo. Ele quer que você carregue essa presença. Sabe por quê? Quando nós somos cheios da presença do Senhor,
por aqui te agora, cheios da presença do Senhor, nós precisamos ser cheios, porque quando nós somos cheios, a criança cheia do Espírito Santo, ela ora, ela frutifica. A criança cheia do Espírito Santo, ela obedece. A criança cheia do Espírito Santo, ela tem um coração bondoso, ela perdoa. A criança cheia do Espírito Santo, ela lê a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa bússola para o caminho do céu. A criança cheia do Espírito Santo, ela se arrepende. Ela diz: Senhor, eu preciso de ti. Senhor, sem ti eu não consigo. A criança cheia do Espírito Santo, ela diz: ei, eu não quero isso só para mim, não. Eu preciso trazer alguém para Jesus. Ei, lá na escola tem alguém que precisa de Jesus. Eu vou convidar ele para ir na igreja. Eu vou convidar ele para conhecer o meu Jesus. Eu vou convidar ele para ir no culto. A criança cheia do Espírito Santo, ela aceita Jesus, porque o Espírito Santo começa a habitar no seu coração. Então, nessa manhã, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para poder ser justos, porque vai chegar um dia que o nosso Senhor Jesus vai vir buscar o seu povo. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus Cristo, que foi para o céu preparar um lugar, voltará para buscar a sua igreja. E aquele que for cheio do Espírito Santo ouvirá-se um som. Ouvirá-se um som. Isso aqui é cheio da presença de Jesus. Glória a Deus. Só quem é cheio do Espírito Santo vai ouvir o som da trombeta. Porque o Senhor Jesus foi preparar um lugar, mas ele voltará para buscar a sua igreja. Ele voltará para nos levar para o céu, um lugar onde não haverá crianças. Aqui nós temos problemas, aqui nós temos dificuldade, mas lá para onde nós iremos, não haverá mais morte, não haverá mais choro, porque todas as coisas serão passadas. O nosso Senhor nos diz que voltará, e Ele nos diz que lá não o nosso Senhor Jesus foi lá buscar o meu povo. Lá não haverá mais noite, porque o próprio Senhor alumia aquele lugar. E desceremos nas ruas, irmãos, como de cristais. E nos acercaremos ao lado do Rei, o Rei dos Reis. Se você é cheio do Espírito Santo, tenha certeza de uma coisa: quando o Senhor te chamar, Ele vai olhar no livro da vida. Ele vai olhar e vai dizer: Maria, ei, Isabela, foi difícil, mas não foi de amor. Foi muito difícil, mas
presença. Foi difícil aqui, mas o Senhor Jesus Cristo dirá para você: ei, foi difícil, mas você venceu. Essa criança está preparado. E nessa manhã nós queremos orar por vocês. Eu quero convidar aqui na frente aqueles que querem continuar sentindo essa presença gloriosa. A presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quer ser cheio, vem aqui na joelhos, que nós iremos orar com você. Olha só, essa coroa tem aqui, tá vendo? Lá no céu, será mais linda que essa. O vencedor será a coroa do nosso Senhor Jesus Cristo. Será uma coroa linda na sua cabeça. E se você quer ser cheio desse Espírito Santo, comece a dizer para o Senhor: Senhor Jesus, eu quero sentir a tua presença. Comece a dizer para o Senhor: Senhor, eu quero sentir a tua presença. Comece a pedir para Ele, porque Ele é interessado em te encher. O Senhor, Ele é interessado, mas nós precisamos querer. Sabe por quê? Olha, o Senhor, Ele não quer te encher só para hoje. O Senhor Jesus, Ele quer te encher para amanhã, para depois de amanhã, para você levar para casa. Porque tem crianças aqui que o papai e a mamãe não são crentes. Mas a criança cheia do Espírito Santo, ela leva Jesus para casa. E quando ela leva Jesus para casa, ela traz até o seu papai para casa do Senhor. O Senhor Jesus, Ele quer encher. Comece a orar, feche os olhinhos. Feche os olhinhos, comece a dizer para o Senhor: Senhor, eu quero sentir a tua presença. Eu quero convidar a igreja para ficar de pé. Vamos orar, feche os olhinhos. Comece a dizer: Senhor Jesus, eu quero sentir a tua presença. Mas tira uma autoridade. Senhor Jesus, eu quero sentir. Eu quero sentir a tua presença. E o Senhor Jesus